Bem, gente, estamos de volta, ainda tratando ou dando continuidade ao assunto do vídeo anterior. No vídeo anterior, nós estávamos tratando das funções da contabilidade e vimos que essa contabilidade, ela exerce basicamente duas funções. Uma função administrativa, que está voltada ao controle do patrimônio, e uma função econômica, que está voltada para a apuração do resultado. Então, vamos para a lousa fazer comentários sobre essa função econômica. A função econômica da contabilidade é a de apurar o resultado, que a partir desse momento nós chamaremos de rédito. Rédito é sinônimo de resultado. Este resultado, ele vai ser apurado a partir do confronto entre as receitas e as despesas de um determinado período. Se as receitas forem superiores às despesas, nós teremos um resultado positivo que chamaremos de lucro. Se as receitas forem inferiores às despesas, nós teremos um rédito negativo que chamaremos de prejuízo. Então, na sua função econômica, a função de apurar o resultado, nós podemos ter um resultado positivo, que chamaremos de lucro, e um resultado negativo, que chamaremos de prejuízo. Características da informação contábil. Nós vimos que a contabilidade, ela gera informações para que o usuário possa tomar decisões. Agora, nós vamos estudar as características desta informação contábil. As informações geradas pela contabilidade devem propiciar aos seus usuários base segura às suas decisões, através da compreensão do estado em que se encontra a entidade, do desempenho e evolução da entidade, do risco e da oportunidade que a entidade oferece. Essas informações, elas devem atender a algumas características. As principais delas são a confiabilidade, a tempestividade, a compreensibilidade. Bem, o que seria a função de confiabilidade? Ora, gente, se a informação contábil ela é utilizada para que os usuários possam tomar decisões, essa informação ela deve ser, no mínimo, confiável. O usuário, ele precisa confiar na informação gerada pela contabilidade para que, a partir desta informação, ele possa tomar decisões. A característica de tempestividade. Tempestividade é sinônimo de tempo hábil. Ou seja, a informação, ela deve chegar ao usuário da contabilidade em um tempo hábil que ele possa tomar decisões. Isso é tempestividade. É por isso que os balancetes, eles são elaborados ao final de cada mês e entregues no iniciozinho do mês seguinte. Por quê? Não adianta eu elaborar um balancete em fevereiro e entregá-lo ao meu cliente, por exemplo, somente em julho. Ele não vai se basear numa informação de fevereiro para tomar uma decisão em julho. Essa informação, ela precisa chegar em um tempo hábil. Um balancete elaborado em fevereiro, ele deve ser entregue ao cliente bem no iniciozinho de março, para que ele possa, de fato, utilizar as informações para utilizar no seu processo decisório. Bem, a outra característica é a característica de compreensibilidade. Compreensibilidade. A informação, ela precisa chegar ao usuário de uma forma clara,
de uma forma objetiva, de uma forma compreensível. Aí você vai olhar para mim e vai dizer: Germana, eu vi um balanço publicado no jornal e olhei para o balanço e vi um monte de número e não entendi nada. Como é que você está me dizendo que essa informação ela precisa chegar ao usuário de forma clara? Se vocês observarem, quando o balanço é publicado no jornal, logo abaixo das demonstrações, nós temos as notas explicativas. Essas notas explicativas, elas complementam as demonstrações. Essas notas explicativas, elas acompanham as demonstrações. Germana, e para que servem essas notas explicativas? Ora, o nome já diz tudo. As notas explicativas são notas que explicam alguma coisa. Ou seja, tudo que há de relevante dentro daqueles números, tudo que há de relevante nas demonstrações contábeis devem ser evidenciadas em notas explicativas. Ou seja, são as notas explicativas que tornam a demonstração mais clara, a demonstração mais objetiva, a demonstração de forma mais compreensível. Então, a outra característica da informação é essa compreensibilidade. A informação ela deve chegar ao usuário de forma clara, de forma objetiva. Bem, vamos à tela. A comparabilidade e a relevância também são características dessa informação contábil. O que seria a comparabilidade? Voltando às demonstrações que foram publicadas no jornal, se vocês observarem, as demonstrações de 2009, elas serão publicadas com a demonstração do exercício imediatamente anterior. Ou seja, elas são publicadas juntamente com as demonstrações de 2008, exatamente para permitir a comparabilidade das informações contábeis. Então, quando vocês pegarem o jornal, que foi uma demonstração que foi publicada no jornal, e esse é um bom período para fazer esse exercício, porque as demonstrações começam a ser publicadas exatamente nesse período, você vai ficar atento para essas características. A característica da compreensibilidade, a característica da comparabilidade. Você vai observar que a demonstração de 2009, que está sendo publicada agora em 2010, ela vem acompanhada da demonstração de 2008. Por quê? Para permitir a comparabilidade da informação contábil. E a característica de relevância. Germana, o que é que eu posso chamar de relevante? A informação relevante é aquela que influencia na decisão de alguém. E todas as informações relevantes contidas nessas demonstrações contábeis devem ser evidenciadas em notas explicativas, exatamente porque ela tem poder de influenciar na decisão dos usuários da contabilidade. Então, as características da informação são basicamente essa: a compreensibilidade, a tempestividade, a confiabilidade, a comparabilidade e a relevância. Técnicas contábeis. Bem, nós temos basicamente 4 técnicas contábeis. A primeira delas é a técnica de escrituração, a técnica de elaboração das demonstrações contábeis, a análise das demonstrações contábeis e a auditoria. Então, nós temos basicamente 4 técnicas contábeis. Nós vamos abordar cada uma delas. Escriturar. Escriturar é sinônimo de registrar, é sinônimo de contabilizar, é sinônimo de lançar.
Germana, escriturar o quê? Os fatos que alteram o patrimônio. Então, todos os fatos que alteram, que modificam o patrimônio, eles devem ser registrados, eles devem ser escriturados. E nesse momento, a contabilidade exerce a sua função de controle de forma dinâmica, porque os fatos vão acontecendo, vão alterando o patrimônio e vão sendo escriturados, vão sendo registrados. E é esta escrituração dos fatos que possibilita a elaboração das demonstrações contábeis, que seria uma outra técnica contábil. As demonstrações que são elaboradas ao final de cada período, elas são elaboradas exatamente a partir dos fatos que foram escriturados, dos fatos que foram registrados. Nesse momento, a contabilidade exerce a sua função de controle estático, porque ela dá uma paradinha para a elaboração das demonstrações contábeis. Bem, e quais são essas demonstrações contábeis? Hoje, a Lei 6.404, que é a Lei das SAs, no seu artigo 176, reconhece como demonstração obrigatória o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do valor adicionado. Então, a Lei 6.404, no seu artigo 176, reconhece como demonstrações obrigatórias o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do fluxo de caixa e a demonstração do valor adicionado. Mais na frente, nós vamos estudar cada uma dessas demonstrações detalhadamente, inclusive embasados na Lei 6.404. Bem, os fatos foram escriturados, as demonstrações contábeis foram elaboradas e agora nós vamos aplicar uma terceira técnica contábil, que é a técnica de análise de demonstrações contábeis. Nesta técnica, as demonstrações elas são analisadas a partir de índices, a partir de indicadores. Mas esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Até breve!